Amigos, continuando nossa aula de Excel aqui, o recurso de autopreenchimento foi visto aí de uma maneira bastante básica, né? Vamos ver como que ele se aplica nas fórmulas em Excel. Então, por exemplo, supondo que eu tenha aqui alguns valores, então coloquei aqui o de 1 a 5 apenas, tá? Vou copiar para cá. Bem, imaginem, vou fazer só com duas colunas por enquanto. Imagine, por exemplo, que eu vá fazer uma soma. Então, igual soma deste valor, ponto e vírgula, este valor que está aqui. Certo? Soma de A1 e B1. Beleza. Deu 2. Peguei da minha alça de preenchimento, que está aqui no cantinho inferior direito, arrastei aqui para baixo. O que vai acontecer? O Excel está entendendo que eu estou descendo uma linha aqui, ó, na minha fórmula, no meu resultado, eu tenho que descer uma linha proporcionalmente aqui também, ok? Então, por exemplo, olha lá, estou somando A1 com B1, A2 B2, A3 com B3, A4 com B4 e o meu A5 com B5. Então, vocês estão vendo isso daí na minha vertical. E se fosse na minha horizontal? Gente, aconteceria exatamente a mesma coisa. Olha só. Então, por exemplo, igual soma deste cara que está aqui com este que está aqui. Beleza. O que acontece então se eu puxar para a minha direita? Se eu puxar para a direita, olha só. Eu peguei aqui este valor, soma de A1 com B1. Se eu for caminhar esta, não importa, eu sempre costumo falar isso em aula, não importa onde você está, importa de quem você fala. Então o que você tem que ver é que você está falando do A1 e você está falando do B1. Não importa que você esteja na célula D aqui em cima, ou se você tivesse digitado essa fórmula aqui no meio, tá? A referência vai ser sempre a mesma. Então o que você tem que enxergar é, se você caminhar, se você andar uma célula para a sua direita, então esses dois valores também vão caminhar um para a direita, cada um, tá? Então, por exemplo, olha lá, A1 mais B1, se eu for para a direita, ó, B2 C1, C1 D1, D1 E1, E1 F1 e assim vai, ok? Então, conforme eu estou caminhando uma célula para a direita, a minha planilha também caminha uma célula para a direita. Se eu caminhasse para a esquerda, idem. Só que se chegasse no limite da minha, da minha planilha do Excel, seja tanto para o lado esquerdo quanto para cima, ele daria um erro e não seria possível resolver a fórmula, ok? Agora tem um outro recurso, esse daqui, sempre que a gente fala, deixa eu apagar aqui e ficar com um só, sempre quando a gente fala aqui do Excel, a gente está utilizando uma referência relativa, tá? Isso aqui, A1, B1, ele é chamado de referência relativa. Por quê? Porque conforme vocês viram, conforme eu vou caminhando nas minhas células do Excel, ela tem um valor diferente, ela assume um valor diferente. Então, ela é relativa por quê? Porque depende de onde ela vai estar, ok? Bom, acontece que, além da relativa, eu posso ter a absoluta. E o que é absoluta? É quando eu coloco esse cifrão aqui, ó, que é para travar a minha célula. No caso, eu travei a minha coluna A, porque esse cifrão aqui representa o travamento antes da coluna. E esse cifrão aqui representa o travamento da minha linha. Então, na verdade, se eu travei a coluna A e travei a linha número 1, eu travei aquela célula. Então, eu não posso sair nunca da minha célula A1. E olha só o que acontece quando eu puxar isso daqui, ó. Os valores mudaram, na verdade. Olha só, A1 mais B1, A1 B2, A1 B3, A1 B4 e A1 B5. Ou seja, a célula A1 está fixa. E se eu caminhar para a minha direita? Gente, é a mesma coisa. A célula 1 está fixa, você não pode sair dela nunca. Olha lá, ó. Beleza? Então a célula 1 está fixa, não importa para onde você correr na sua tabela, na sua planilha, ela sempre estará fixa. Beleza? Bem, essa daqui é a absoluta. A gente viu a relativa, a gente viu a absoluta e agora a gente tem a mista. E o que é a mista? É quando você prende apenas a coluna ou apenas a linha e libera uma das outras duas. Como funciona isso? Vamos lá. Na verdade, vou apagar só esses daqui.
esses daqui, beleza. Então vamos, por exemplo, fazer aqui, ó, a mista. Eu estou deixando fixo. Então, cifrão A1, o que significa? Que o cifrão está travando exclusivamente a coluna A. Gente, não vão falar que travou A1 que vocês vão errar. Travou a coluna A. A linha 1 não está travada. Então, eu posso percorrer na minha vertical sem problema nenhum. O que eu não posso é percorrer na minha horizontal, porque se eu percorrer na minha horizontal, eu vou sair da minha coluna A e ela está travada, então não pode. Vamos ver o que acontece então na hora que eu puxar aqui? Olha só. A1 mais B1, A2 B2, A3 B3, A4 B4 e A5 B5. Claro, o que está preso é a coluna A. Porém, eu estou andando na minha vertical aqui, ó. Então eu não estou saindo nem da minha coluna A, nem da minha coluna B. Eu estou andando apenas na minha vertical. Beleza? E se eu pegar deste mesmo jeito e puxar aqui para a minha horizontal? Bem, aí, meus amigos, é o seguinte. A coluna A está travada. A linha 1 não está travada, mas a coluna A está. Então, quando eu for caminhar para a minha direita, eu não posso sair da minha coluna A. Ela está fixa, não importa para onde eu vá. Então, enquanto eu estiver caminhando tanto para a direita quanto para a esquerda, essa coluna vai ficar fixa. Beleza? E, para finalizar, é a gente inverter essa parte aí do travamento. Então, ao invés de eu travar a coluna A, eu vou travar a minha linha número 1. Neste caso, o que é que vai mudar aqui? Bem, o que está travado é a minha linha 1. Quer dizer, eu não posso andar na minha vertical, porque eu sou obrigado a ficar parado aqui, ó, na minha linha número 1. Ok? Esse cifrão indica que está travada a linha 1. Aí na coluna eu posso trocar? A coluna pode, porque a coluna não tem travamento antes dela. Então, ó, A1, B2, A1, B3, A1, B4 e A1, B5. Então, a linha 1 ficou travada, porque aqui eu estava forçando a correr na minha vertical e aqui também estava correndo na vertical. Porém, essa daqui estava travada e essa daqui não, por isso que ela desenvolveu. Beleza? E se eu puxar isso daqui, então, na minha horizontal? A situação também inverte. Então, por exemplo, A1 mais B1, B1, C1, C1, D1, D1, E1 e assim vai. Aqui não tem problema de você fazer as suas células caminharem por conta de que tem um travamento. Afinal de contas, você está andando na sua horizontal e o que está travado é justamente a sua linha. Então você pode percorrer por toda a extensão dela, que não vai ter problema nenhum. Ok? Muito bem. Como que cai na prova? Na prova é o seguinte. Vamos colocar mais colunas aqui, então. A banca vem e joga aqui no meio. Por exemplo, assim, ó. Se eu fizer isto, ó, igual... Vamos entender o mecanismo. Aqui na aula, videoaula, já vai aparecer a resposta para vocês. Mas é interessante que a gente saiba o mecanismo, como que isso aqui aconteceu. Ok? Bem, então, se eu pegar aqui, ó, A2 mais B3, beleza. Deu meu valor aqui, ó, o 5. E aí a banca pergunta assim, o que acontece se você der um Ctrl C aqui nesta célula E10 e der um Ctrl V aqui no F11? Reparem, gente, que eu estou indo para a minha diagonal inferior direita. Não é isso? Bem, aqui eu estou falando de quais células? Não é da A2 e da B3? Então, se eu vier aqui para a minha diagonal inferior direita, então cada uma destas células também precisam caminhar na mesma direção, diagonal inferior direita. Então, o que está aqui passa a vir para o B, o que está no A2 passa para o B3 e o que está no B3 passa para o C4. Vamos conferir? Então, Ctrl C e vim aqui e dei um Ctrl V, conferindo, olha lá, o B3 e o C4. Ok? Isso funciona para todas as direções. Se percorrer duas colunas para a direita, se percorrer duas colunas para a esquerda, não importa. Você tem que contar quantas casas estão caminhando e aí você faz o seu percurso aí. Tá? Vou finalizar este vídeo
para continuar com exercícios na próxima aula, continuando o mesmo assunto, só para esse daqui não ficar muito longo.